Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 12, o desejado de todas as nações. Antes de iniciarmos, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos em busca da tua bênção na nossa vida, em busca da direção do Espírito Santo na nossa vida. Derrama sobre nós o Espírito Santo, pois nós estamos suplicando neste momento em nome de Jesus, nosso Salvador. É em nome dele que pedimos. Amém. Queridos, a lição número 12, o desejado de todas as nações. Quem é ele? Quem é este desejado de todas as nações? Qual é o nome dele? Nós lemos em Ageu, no capítulo 2 de Ageu, e o verso 7. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está falando do Messias, o desejado de todas as nações, o Santo de Israel, aquele que nós poderemos chamar de Jesus, santo e venerável, a estrela da manhã, o lírio do vale, o cordeiro leão, o nosso Salvador. Este é o desejado de todas as nações. Este é o desejado na minha vida. É o que eu mais desejo, é ver o rosto de Jesus, estar junto dele. Qual é o seu maior desejo, meu querido irmão, minha querida irmã? O verso áudio é: as nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Isaías 60 e o verso 3. A religião de Jesus Cristo é a única religião que nos ensina a olhar para frente e não para trás. Nos ensina a olhar para cima e não para baixo. A religião de nosso Senhor Jesus Cristo é a única que nos ensina a olhar para fora e não para dentro. Não é para dentro de nós mesmos que nós buscamos a salvação. Não é para dentro de nós mesmos que nós deveremos olhar buscando santidade. Na religião de Jesus, a salvação vem de fora. Na religião de Jesus Cristo, a santidade vem de fora. Vem daquele que é o Santo de Israel. Por isso, nós dizemos Santo, Santo, Santo. Esse Deus Santo quer nos dar também da sua santidade. Em Isaías 55, verso 7, nós lemos que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. A base e fundamento da nossa salvação não é o pecado, e sim o perdão. Bendito seja Deus pelo perdão. Como disse Isaac Newton. Isaac Newton, no final da sua vida, quando ele já estava tendo depressão e perda de memória, ele disse o seguinte: eu quero manter em minha memória a lembrança de pelo menos duas coisas. A lembrança de duas coisas: que eu sou um grande pecador e que Jesus Cristo é o meu grande Salvador. Aleluia! Assim também você e eu podemos dizer: mantenha, Pai querido, na nossa memória esta lembrança que nós somos grandes pecadores, mas que Jesus Cristo é o nosso grande Salvador. Aleluia! Na parte de domingo, os efeitos do pecado está concentrado no capítulo 59 de Isaías. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 59. Queridos, o grande obstáculo que impede que Deus ouça os pecadores e os ímpios não é o pecado. Não é o pecado em si, mas é o pecado acariciado. É o pecado consciente. É o pecado voluntário. Este sim impede que Deus ouça as nossas orações. Nós lemos aqui em Isaías 59, versos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Os ouvidos de Deus estão abertos para o seu clamor, para a sua súplica. Aqui diz que a mão de Deus não está encolhida.
e que o ouvido dele não está fechado para nos ouvir. E o verso 2 explica por que muitas vezes Deus então não nos ouve. Verso 2: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. O que é que impede Deus de nos ouvir? Não é o pecado em si, porque nós somos pecadores, nós temos natureza pecaminosa, mas não é isso que impede que Deus nos ouça, porque Jesus disse: eu vim buscar e salvar o perdido, o pecador. O que pode realmente ser um grande obstáculo para Deus nos ouvir e nos atender não é o fato de sermos pecadores, não é o fato de termos a natureza pecaminosa, mas é o fato de nós termos pecados voluntários, acariciados, pecados conscientes, que não queremos abrir mão deles. Então, neste caso, os nossos pecados voluntários, conscientes, planejados, eles impedem que Deus nos ouça. Deus escolheu ignorar seu povo não porque esse fosse o desejo do seu coração, mas porque as iniquidades faziam separação entre as pessoas e o seu Deus. Exatamente como está em Isaías 59, verso 2. Essa é uma das declarações mais fortes da Bíblia a respeito do efeito do pecado no relacionamento divino-humano. Isaías passou o restante do capítulo 59 detalhando este argumento que é visto em toda a história da humanidade. O pecado destrói o nosso relacionamento com Deus e, portanto, leva-nos para a eterna ruína. Não porque o pecado afasta Deus de nós, mas porque o pecado voluntário, nosso, consciente, nos afasta do Senhor, nos faz fugir do Senhor. Vocês se lembram de Adão e Eva no Jardim do Éden? Eles fugiram do Senhor, porque eles tinham um pecado não confessado. Em vez deles correrem para o Senhor e confessarem os pecados, eles fugiram do Senhor. Abra a Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, aqui nós vemos no verso 8. Gênesis capítulo 3 e o verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, à tardezinha. Na hora do pôr do sol, é quando acaba um dia e inicia outro dia. Segundo a Bíblia, é assim. Foi nesse horário que Jesus, o Deus Filho, porque o Deus Pai nunca foi visto por ninguém. Toda a comunicação entre o céu e a terra é através do Filho, Jesus. E ele apareceu lá no Jardim do Éden na viração do dia. E aqui diz que Adão se escondeu e a sua mulher também da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O pecado consciente, o pecado voluntário, ele nos separa de Deus. O que nos separa de Deus não é a nossa natureza pecaminosa, porque todos nós temos a natureza pecaminosa. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Não há nenhum justo sequer que faça o bem e nunca peque. Mas quando nós insistimos em continuar praticando aqueles pecados que o Espírito Santo já nos convenceu deles, então isto desagrada a Deus. Não é um pecado por ignorância, não é um pecado involuntário que muitas vezes nós praticamos, mas são os pecados voluntários. Tomemos muito cuidado com esses pecadinhos que nós já sabemos que desagradam a Deus e nós insistimos em praticá-los. O pecado é primariamente uma rejeição de Deus, um afastamento dele. O pecado nos separa de Deus, não porque o Senhor não alcance o pecador. Certamente toda a Bíblia é praticamente o relato de Deus buscando salvar e alcançar o pecador, mas porque o pecado nos leva a rejeitar a obra de Deus a nosso favor, a sua oferta divina. Por esta razão, é muito importante que não toleremos nenhum pecado voluntário em nossa vida. Quando você pede para que o Espírito Santo lhe mostre os pecados que você tem e que estão impedindo o seu relacionamento com Deus, o Espírito Santo vai mostrar sim. O Espírito Santo nos mostra e o Espírito Santo nos dá também o arrependimento e o Espírito Santo nos leva à confissão e ao abandono desses pecados. Queridos, bendito seja Deus em sua misericórdia.
Ele tem os seus ouvidos abertos e a sua mão não está encolhida para aqueles que se aproximam dele em arrependimento e confissão. Ele se aproxima destas pessoas com misericórdia e com perdão. Aleluia. Na parte de segunda-feira, quem é perdoado? Quem é perdoado? Qual é a pessoa, qual é o pecador que Deus não perdoa? Deus perdoa todos os pecadores. A Bíblia diz, Jesus Cristo diz que só existe um pecado que Deus não perdoa, que é o pecado contra o Espírito Santo. Mas, queridos, o pecado contra o Espírito Santo não é um ato isolado, não é uma ação isolada, uma ação pecaminosa isolada. Não, o pecado contra o Espírito Santo é uma contínua, incessante rejeição da vontade de Deus, com conhecimento do pecado. É um pecado que nós praticamos voluntariamente e nós não queremos abrir mão deles. Estes pecados voluntários vão nos afastando de Deus, enfraquecendo a voz do Espírito Santo. Por isso diz aqui em Hebreus, abra sua Bíblia, em Hebreus o capítulo 10. Hebreus o capítulo 10. Aqui nós vemos no verso 26. Hebreus capítulo 10 e o verso 26. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Quando já não resta mais sacrifício pelos pecados? Quando é que nem mesmo o sangue de Jesus Cristo pode nos purificar? Quando? Verso 26, estou lendo, de Hebreus capítulo 10. Porque se pecarmos voluntariamente. Está claro, meu querido irmão? Minha querida irmã? Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, então já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Você pode estar pensando, então, como vou fazer esses pecados voluntários que eu já pratiquei? Você confessa a Deus. Quando você confessa, você é perdoado. Mas se você continuar vivendo na prática destes pecados e não confessando, não tomando a decisão de abandoná-los, o sangue de Jesus Cristo não vai cobri-lo. O sangue de Jesus Cristo, a graça do nosso Senhor Jesus, não vai cobrir pecados não confessados, não abandonados. Por isso, queridos, muitos estão entristecendo o Espírito Santo porque eles decidem continuar vivendo uma vida pecaminosa. Para estes, diz aqui o verso 27, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Para estes que se agarram ao pecado, eles serão consumidos juntamente com o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Mas quando o pecador se agarra ao pecado e não quer largar do pecado, ele será consumido juntamente com o pecado. Agora vamos abrir a Bíblia em Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, vamos ler agora a partir do verso 3. A partir do verso 3. Aqui nós lemos. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Quando é que Deus não nos perdoa? Verso 3 diz, quando as nossas mãos estão contaminadas de sangue, mas nós não estamos pedindo perdão, e os nossos dedos estão cheios de iniquidade, e os nossos lábios falam falsamente, e a nossa língua pronuncia perversidade. Se não houver arrependimento, não há perdão. Mas com todos esses pecados mencionados aqui no verso 3, de Isaías 59, se houver arrependimento, aleluia, haverá perdão. Isto é graça divina. Verso 4, ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. E o verso 7, os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Aqui, o profeta Isaías está descrevendo a situação do povo de Deus antes do exílio. Por isso eles foram para o exílio de 70 anos em Babilônia, porque esta era a condição do povo de Deus naquele tempo.
Eles viviam no pecado, estavam afundados no pecado e não houve arrependimento. E o verso 11, aqui lemos: esperamos o juízo e ele não aparece, pela salvação e está longe de nós. É obviamente que a salvação está longe daqueles que não confessam, para aqueles que não se arrependem. Por isso eles estão dizendo: a salvação está longe de nós. E o verso 12: porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Você está percebendo que estes pecados cometidos pelo povo de Deus antes do exílio de Babilônia, aqui em Isaías 59, são descritos como pecados conscientes? Eles eram conhecidos, pecados conhecidos, diz aqui, olha, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Eles estão dizendo: nós sabemos quais são os nossos pecados, só que não nos arrependemos, só que não confessamos. E o verso 13: como o prevaricar e mentir contra o Senhor, e o retirarmos-nos do nosso Deus, o se afastar de Deus, o falar de opressão e rebelião, o conceber e expectorar o coração palavras de falsidade. Veja como estava a verdade no tempo de Isaías, verso 14, pelo que o juízo se tornou atrás, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Será que a condição do povo de Deus hoje não está igual ao tempo do profeta Isaías, quando diz que a verdade anda tropeçando pelas ruas? As pessoas não estão em busca da verdade, porque Jesus disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Jesus disse em João 17,17, a tua palavra é a verdade. Mas ninguém quer saber disso. Eles querem milagres, eles querem prosperidade, eles querem curas, mas eles não querem confissão, eles não querem abandono do pecado. Por isso a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade, a justiça não pode entrar. Verso 15. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor ouviu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Queridos, verso 19 diz: então temerão o nome do Senhor, desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Deus está dando misericórdia. Deus está mostrando que há perdão sendo oferecido. Por pior que seja a condição do povo de Deus no tempo de Isaías, por pior que seja a condição do povo de Deus em nossos dias, na minha igreja, na sua igreja, meu querido irmão, existe esperança. E a esperança do capítulo 59 está aqui, no verso 19. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, vindo o inimigo como uma corrente de águas. O Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor, levanta contra ele a bandeira da nossa salvação, a bandeira de Emanuel, a bandeira ensanguentada de Emanuel, Deus conosco. E o verso 20, e virá um Redentor a Sião. Aleluia! Sião aqui é Jerusalém. No Novo Testamento, Sião pode ser a igreja de Deus, pode ser a Nova Jerusalém. Queridos, e virá um Redentor a Sião. Existe um Redentor. Existe um Cordeiro Leão, um Cordeiro que morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou e que se assentou à direita do Pai no céu. E hoje ele é o leão da tribo de Judá, que ele intercede e defende você. Por isso diz aqui: virá um Redentor a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Para aqueles que se desviam da transgressão, para aqueles que se arrependem, para aqueles que confessam o pecado, existe graça. Aleluia! Alegre-se, regozije-se na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque existe um Redentor para aqueles que se desviam da transgressão em Jacó, diz o Senhor Deus. Bendito seja o Deus eterno, com a sua graça, com a sua misericórdia, que nos é nova cada manhã. Aleluia!
Na parte de terça-feira, apelo universal. Abra sua Bíblia em Isaías 60. Isaías capítulo 60, nós vamos ver o verso 1 e o verso 2. Qual é o apelo universal que Deus está fazendo para os daquele tempo e para os nossos dias? Aqui diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Lembre-se que estes versos, que esta mensagem de esperança, esta mensagem foi dada antes do cativeiro de 70 anos em Babilônia. O povo de Deus seria levado como escravo para a Babilônia. Lá eles ficariam 70 anos. Foram milhares deles, entre eles foram Daniel e os seus companheiros. Mas, queridos, Deus está dizendo: eu não esqueci de vocês. Eu vou trazê-los de volta. E vocês vão brilhar como luz no meio das trevas. Por isso Deus dá esta mensagem de esperança para nós hoje ainda. A Bíblia diz em Apocalipse 3 que a igreja é morna, que a igreja está se relacionando com o mundo. Os filhos de Deus, em vez de estarem se assemelhando mais e mais a Jesus Cristo, muitas vezes estamos nos assemelhando, nos igualando ao mundo, permitindo que o mundo entre na nossa vida, no nosso lar, na nossa igreja. Mas Deus dá esperança para nós que vivemos em trevas. Diz aqui capítulo 60, verso 1, levanta-te, não se acomode, não fique caído, levanta-te, resplandece, vós sois a luz do mundo. A luz que brilha do rosto de Jesus reflete no seu rosto. É impossível não testemunhar. É impossível esconder que você ama Jesus, que você é cristão, que você é um genuíno filho de Deus. É impossível. Isto sai pelos seus poros. Isto aparece nas suas ações, nas suas transações. Isto vai aparecer que você é um filho de Deus, misericordioso, justo, honesto, transparente. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. E a nossa luz é Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. É Ele que brilha sobre nós. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Mensagem linda e confortante. Verso 2. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão cobriram os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Queridos, Jesus Cristo colocou você como um luzeiro neste mundo. Você é a carta aberta de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma carta aberta lida por todos os homens. As pessoas olham para você buscando conhecer em você Jesus Cristo. E muitos cristãos dizem: não olhe para mim, olhe para Jesus. Jesus colocou você no mundo, meu irmão, para que as pessoas olhem para você. Você é como um modelo que está dentro de uma vitrine. Todos que passam olham para o modelo que está dentro da vitrine. Estão ali para serem vistos. Os cristãos foram colocados no mundo para serem vistos. Não se coloca uma luz debaixo do alqueire. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Nós temos que nos misturar com a multidão dos pecadores e mostrar que ter Jesus Cristo, ser de Jesus Cristo, ter sido gerado pelo Espírito Santo faz diferença sim. Porque nós fazemos diferença neste mundo de trevas. Trevas doutrinárias, trevas teológicas, uma confusão religiosa, uma pandemia que afeta o mundo inteiro. O mundo está se desmoronando e as pessoas precisam de esperança. Onde elas vão buscar esta esperança? Na palavra de Deus e na vida dos fiéis filhos de Deus. A vida dos fiéis filhos e filhas de Deus, a vida deles vai brilhar. Por isso diz aqui: porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. E o verso 3. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Queridos, assim como Abraão intercedeu por Ló, lá em Sodoma, Abraão intercedeu por Ló. Se existirem 50, se existirem 45, se existirem 40, se existirem 30 justos lá dentro da cidade, o Senhor vai destruir? E Deus dizia para Abraão: não, não vou destruir. Por quê, queridos? Por quê?
Deus preserva a humanidade por causa do remanescente fiel que existe no planeta Terra. Você é o sal da terra. Você está preservando o mundo para que não seja totalmente destruído agora. Assim também, queridos, aqui diz, as nações caminharão à tua luz. Mesmo as nações que não conhecem Jesus, mesmo os ímpios e os pagãos, eles devem a você, cristão. Eles devem a você, remanescente de Deus, a vida deles, a proteção, o sol que nasce sobre todos, a chuva que cai sobre todos. Eles devem a vocês, os remanescentes de Deus, a nós. Porque é por amor ao remanescente fiel de Deus na terra que Deus ainda não destruiu tudo e todos. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Ainda aqui no capítulo 60 de Isaías, eu quero ler para vocês o verso 10. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. Eu te mandei para o cativeiro, por causa dos seus pecados, da sua apostasia, mas eu tive misericórdia de ti, e te trouxe de novo, de volta para Jerusalém, para que você brilhe. Queridos, este plano de Deus, de trazer de volta o seu povo do exílio babilônico, trazê-los para Jerusalém, e fazer com que a atenção das nações, outras nações, que não conheciam o Deus de Israel, fossem atraídas para o Deus de Israel. Este é o plano A. Este era o plano A do nosso Deus, de evangelizar o mundo através do Israel literal. Esse plano A falhou, queridos, porque quando o Messias veio, o Israel literal rejeitou o Messias, mas o plano de Deus não falhou, porque Deus tem o plano B. O plano B é o Novo Testamento. E agora o remanescente fiel não é o Israel literal, mas é o Israel espiritual. E Deus pretende cumprir com este propósito, conforme diz lá em Apocalipse 21. Você leia aqui em Isaías capítulo 60 e o verso 11. E quando você estiver lendo Isaías 60, verso 11, lembre-se que estas palavras são conhecidas a você e a mim, porque nós encontramos estas mesmas palavras em Apocalipse 21. Leia agora, Isaías 60, verso 11. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te tragam a ti as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Queridos, em outra parte da Bíblia, nós já lemos que as portas da Jerusalém não seriam fechadas. Só que agora, no Novo Testamento, em Apocalipse 21, não está falando da Jerusalém antiga, mas da Nova Jerusalém, onde fala que as portas da Nova Jerusalém não serão fechadas. Aqui nós lemos, Apocalipse 21, aqui nós lemos no verso 23. E a cidade não necessita do sol nem da lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Vocês estão percebendo que a revelação que Jesus Cristo fez a João, lá na ilha de Patmos, é um complemento do plano A? O plano A falhou, porque Israel literal fracassou, mas o plano B, com Israel espiritual, com a Nova Jerusalém, não vai falhar, porque o Messias não falhou na sua missão. O Messias morreu pela humanidade. O Messias ressuscitou e subiu ao céu. Ele vai voltar. E, queridos, ele vai implantar o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Será implantado, sim. Nós lemos aqui no capítulo 60, Isaías capítulo 60 e o verso 12. Porque a nação e o reino que te não servirem perecerão. Sim, no plano B, todos os que rejeitarem Jesus Cristo serão destruídos na segunda vinda de Jesus Cristo e serão queimados no final dos 1000 anos. A glória do Líbano virá a ti. O povo de Deus brilhará. A nova Jerusalém e a nova terra terá a glória do Líbano, diz aqui. A glória do Líbano virá a ti. E aqui diz o verso 14. Também virão a ti inclinando-se os filhos dos que te oprimiram,
e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Qual é a Sião do Santo de Israel do Novo Testamento? A Nova Jerusalém. Queridos, nós lemos aqui no capítulo 60 o plano A de Deus com Israel, literal. Mas nós que vivemos hoje, próximos da segunda vinda de Jesus, estamos a poucos passos da segunda vinda de Jesus, nós podemos entender como falhou o plano A, mas como não vai falhar o plano B. Aleluia! Aqui diz o verso 16, e mamarás o leite das nações, e te alimentarás aos peitos dos reis, e saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o possante de Jacó. Olha o nosso Messias, o nosso querido Jesus. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor, ele é o nosso possante de Jacó. Que expressão linda falando de Jesus. E aqui diz o verso 18, nunca mais se ouvirá de violência na tua terra. Quando vai acontecer isso? Na nova terra. De desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Nunca mais, diz o verso 19 de Isaías 60, nunca mais te servirá o sol para a luz do dia. Lembram-se vocês que lemos lá em Apocalipse 21? Que a Nova Jerusalém não será iluminada pela luz do sol, nem da lua, porque o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. E o verso 21, e todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Que terra nós vamos herdar? A nova terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Queridos, aqui vemos claramente o plano A que falhou e o plano B que será implantado pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a glória seja dada ao Cordeiro e ao leão da tribo de Judá. Aleluia! Na parte de quarta-feira, o ano aceitável do Senhor. Abra sua Bíblia agora em Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61, nós vamos ver o verso 1 e o verso 2. O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Esta é uma profecia messiânica. Está falando da missão de Jesus na terra. Jesus cumpriu fielmente esta missão. Tudo o que a profecia diz que ele faria, ele fez. Exatamente como diz o verso 1. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, estava sobre Jesus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo ao nascer da Virgem Maria. E ele foi batizado pelo Espírito Santo ao sair das águas do Rio Jordão. Ele era uma possessão do Espírito Santo, porque o Senhor me ungiu, diz aqui. Queridos, isto que se cumpriu com Jesus Cristo, se cumpre com você também. Ora, queridos, nós também somos filhos de Deus, gerados pelo Espírito Santo, nascemos da água e do Espírito Santo. E Deus quer que você também seja batizado pelo Espírito Santo, para que você se torne uma possessão do Espírito. Quando você abrir a sua boca, é o Espírito Santo falando. Quando você agir com as suas mãos, é o Espírito Santo agindo. Você será uma possessão do Espírito Santo. Você será um homem de Deus, uma mulher de Deus. E aqui diz que Jesus cumpriu com a sua missão e nós vamos cumprir com a missão que Jesus nos deu, de iluminarmos o mundo. Aqui diz que Jesus pregava as boas novas aos mansos e Jesus Cristo restaurava os contritos de coração e proclamava a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E o que é que você e eu fazemos quando estamos pregando o Evangelho? Estamos cumprindo com esta profecia também. E o verso 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus Cristo veio com a missão de pregar o ano aceitável do Senhor. Quando você lê essa expressão, o ano aceitável do Senhor, lembre-se do jubileu. Eles contavam 7 semanas de anos, ou seja,
49 anos eram contados. E quando chegava o 50º ano, 50 anos, era chamado de o ano aceitável do Senhor. O que acontecia neste ano jubileu? O 50º ano. Neste ano, todas as dívidas eram perdoadas. Neste ano, todas as herdades e propriedades que foram perdidas pela família por má administração, muitos se venderam como escravos, perderam as propriedades. Mas, queridos, no ano aceitável do Senhor, eles contavam 49 anos, e no 50º ano era o ano em que as propriedades voltavam para as famílias originalmente. Queridos, Deus não somente perdoava os pecados neste 50º ano, mas Ele liberava e perdoava as dívidas também, devolvia as terras. Jesus Cristo chama de o ano aceitável do Senhor aquilo que Ele veio para fazer na terra. Quando Jesus iniciou seu ministério, Ele estava iniciando o ano aceitável do Senhor. Jesus trouxe liberdade para os cativos, perdão para os pecadores. Jesus Cristo está aqui para nos devolver a propriedade que nós perdemos. Qual é a propriedade que nós perdemos? Deus deu a terra para os seus filhos. A terra, diz Deus, eu dei aos filhos dos homens. Mas Satanás, ele sequestrou esta terra. E Jesus Cristo veio para redimir a terra, para devolver para você aquilo que é seu. Isto será devolvido a você. Quando você possuir a terra, na Nova Jerusalém, na nova terra, Jesus Cristo estará cumprindo com esta missão na sua vida, o ano aceitável do Senhor. Porém, o perdão já nos é dado agora. A libertação já nos é dada agora. O ano aceitável do Senhor veio através de Jesus Cristo e chegou até você, porque você conhece Jesus. Você conhece o Cordeiro de Deus, a graça divina. O ano aceitável do Senhor é o ano da libertação em Jesus Cristo. Esse ano aceitável do Senhor é um ano contínuo, desde que Jesus implantou o reino da graça. Desde que Jesus implantou o reino da graça, até hoje, nós estamos vivendo no ano aceitável do Senhor. Por isso, queridos, ali no Evangelho de Lucas, capítulo 4, e o verso 16 a 21, Lucas capítulo 4, versos 16 a 21, fala que esta profecia se cumpriu. E ela está se cumprindo ainda na minha e na sua vida. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 4, e os versos 16 a 21. Aqui nós lemos: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim. Quando Jesus Cristo entrou na sinagoga, num dia de sábado, era o costume dele ir todos os sábados à igreja, à sinagoga. Se Jesus estivesse andando na terra hoje, e se você estivesse caminhando com Jesus Cristo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, quando chegasse no sábado, e você dissesse: eu não quero me separar, nem me distanciar de Jesus, você iria com Jesus à sinagoga, no sábado, porque era o costume de Jesus todos os sábados estar na igreja. É assim até hoje, meu querido irmão. Quando você vai à igreja aos sábados, você não está indo sozinho. Você está sendo acompanhado pelos anjos de Deus e por Jesus Cristo. Queridos, aqui diz que Jesus Cristo, indo à sinagoga em Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga segundo o seu costume, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E Jesus abriu exatamente em Isaías capítulo 61, e leu o que nós acabamos de ler com você. E aqui em Lucas capítulo 4 mostra que esta profecia se cumpriu. O ano aceitável do Senhor começou quando Jesus Cristo iniciou seu ministério na terra. Aleluia! Aqui diz: e foi-lhe dado, verso 17, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor.
E cerrando o livro, fechando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Hoje se cumpriu esta profecia, feita 700 anos antes de eu nascer. Jesus disse: está se cumprindo hoje esta profecia. O ano aceitável do Senhor está aqui, trazendo perdão, libertação, salvação. O ano aceitável do Senhor chegou também para você, meu querido irmão. Agarre-se a Jesus Cristo. Ame a Jesus Cristo. Confesse a Jesus Cristo os seus pecados. Jesus Cristo veio para perdoar. A salvação nossa está fundamentada não nos pecados que praticamos, mas no perdão que Jesus nos dá. É o ano aceitável do Senhor batendo à sua porta. Regozije-se e salve-se em Jesus Cristo. Aleluia. Na parte de quinta-feira, o dia da vingança do nosso Deus. Agora vamos ler Isaías 61 e o verso 2. Abra sua Bíblia. Isaías 61 e o verso 2. Aqui nós lemos. Acompanhe comigo. Verso 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Você já percebeu que quando Jesus Cristo pegou o livro do profeta Isaías, lá na sinagoga em Nazaré, no dia de sábado, volte lá para Lucas capítulo 4, volte lá para Lucas capítulo 4, e vamos ver aqui exatamente como aconteceu. Lucas capítulo 4, nós vamos ver aqui agora a partir do verso 16. Aqui nós lemos: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus leu até esta parte. Intencionalmente, Jesus Cristo não leu sobre a vingança do nosso Deus. Porque Isaías 61, verso 2, não fala somente sobre o ano aceitável do Senhor. Fala também da vingança do nosso Deus. Só que Jesus intencionalmente não abordou e não falou sobre a vingança do nosso Deus. Por quê? Porque o dia da vingança de Deus, a estranha obra de Deus, que será a destruição dos ímpios, Satanás será queimado, os demônios serão queimados no final dos 1000 anos. Todos os ímpios serão queimados. Esta vingança do nosso Deus ainda não se cumpriu. Por isso Jesus deixou de fora esta parte da profecia. Ele só leu sobre a misericórdia de Deus e o ano aceitável do Senhor. De modo deliberado e específico, Jesus evitou ler as seguintes palavras do verso 2 de Isaías 61. O dia da vingança do nosso Deus. Embora o seu ministério de boas novas, libertação e consolação estivesse começando a libertar os cativos da tirania de Satanás, o dia da vingança ainda não havia chegado. Em Mateus capítulo 24, Jesus profetizou que os juízos divinos viriam no futuro. Mas agora, durante os 3 anos e meio de ministério de Jesus na terra, ele estava cumprindo a profecia do ano aceitável do Senhor. Em Isaías 61, o dia da vingança é o grande e terrível dia do Senhor. Exatamente como diz em Joel, capítulo 2, verso 31. Abra sua Bíblia em Joel, capítulo 2 e o verso 31. Aqui nós lemos. Joel, capítulo 2, verso 30 e 31. E mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue e fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O dia da vingança está no futuro. Ele virá. A graça e a misericórdia de Deus não é uma graça sem limites. Ela tem limites.
Um dia a porta da arca de Noé foi fechada. Um dia o fogo e enxofre desceu do céu e destruiu Sodoma e Gomorra. Queridos, a porta da graça não ficará aberta eternamente. Um dia ela vai se fechar e virá então a vingança do nosso Deus, a estranha obra do nosso Deus, que é de destruir os ímpios, Satanás e os demônios. Por isso diz aqui que isto vai acontecer no futuro. Verso 30, estou lendo Joel capítulo 2, vamos ler a partir do verso 28. Joel 2, a partir do verso 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos jovens terão visões. Isto já se cumpriu na primeira vinda de Cristo? Sim. Isto vai se cumprir na segunda vinda de Jesus. O Espírito Santo será derramado. Naquele tempo, na primeira vinda de Jesus, lá quando a igreja começou no primeiro século, foi o derramamento do Espírito Santo chamado de chuva temporã do Espírito Santo. Milhares se converteram num dia. Mas agora, um pouquinho antes da segunda vinda de Jesus, será o derramamento do Espírito Santo chamado de a chuva serôdia do Espírito Santo. Esta profecia vai se cumprir de novo, tem dupla aplicação. Vou ler de novo o verso 28 de Joel 2. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Queridos, existem profetas falsos, profetisas falsas, mas existem profetas verdadeiros e profetisas verdadeiras. Nós não poderemos descartar e desprezar todo sonho, toda visão que Deus estiver dando para os seus filhos na terra. Nós deveremos ouvir, deveremos avaliar, nós deveremos comparar com o que Deus diz na sua palavra, a Santa Bíblia. Nós poderemos discernir se a visão, se o sonho, se a profecia veio de Deus ou não. Aqui diz claramente que os filhos de Deus será derramado o Espírito Santo sobre eles. E aqui diz, os filhos e filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Você acredita nesta profecia? Assim será em nossos dias. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Isto vai acontecer. E o verso 29, também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Nós estamos vivendo no tempo do derramamento do Espírito Santo em forma da chuva serôdia. É para os nossos dias esta profecia. Por isso eu insisto e persisto em falar, clame pelo batismo do Espírito Santo. Não viva na prática de pecados conhecidos, meu irmão. Abandone os pecados voluntários. Abandone os pecados planejados. Rompa com os pecados na sua vida. Busque a santidade de Jesus. E com a santidade de Jesus virá também o batismo do Espírito Santo. Porque isto vai acontecer em nossos dias. Verso 30. E mostrarei prodígios no céu. Quando? Agora, no tempo do fim. Aqueles sinais no sol, na lua, nas estrelas. Você pode pensar, bom, isto já aconteceu, mas é dupla aplicação. Também vai acontecer de novo. Queridos, se o derramamento do Espírito Santo, mencionado aqui em Joel capítulo 2, tem dupla aplicação, por que os sinais no sol, na lua, nas estrelas também não teria dupla aplicação? Está no mesmo capítulo de Joel. O sinal na lua, no sol, nas estrelas ocorreu, sim, lá em 1755, 1780 e 1833, anunciando a chegada do juízo dos mortos, que começou em 1844. Mas agora, meu querido irmão, minha querida irmã, regozije-se. Agora, Deus derramará o Espírito Santo de uma forma maravilhosa, chamada chuva serôdia. E novamente os sinais serão vistos nos céus. Diz aqui o verso 30, mostrarei prodígios no céu. Acredite nisso. A geração que assistir os prodígios de Deus no céu, sinais no sol, na lua, nas estrelas, esta mesma geração verá Jesus Cristo voltando em glória e majestade. Esta mesma geração será batizada pela chuva serôdia do Espírito Santo. Mostrarei prodígios no céu e na terra sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É a segunda vinda de Jesus, quando os ímpios serão fulminados pelo resplendor da glória de Jesus Cristo. Eles serão queimados no final dos 1000 anos.
Mas os ímpios que estiverem vivos agora na segunda vinda de Jesus, eles serão fulminados pelo resplendor da vinda de Cristo. A glória que existe no rosto de Cristo, os santos de Deus, o remanescente fiel de Deus, ao contemplar Cristo vindo em glória e majestade, aquela glória de Jesus Cristo incide sobre eles, e eles são transformados de mortais para imortais. Mas esta mesma glória que incide sobre os ímpios, destrói os ímpios, fulmina os ímpios. E Deus então arrebata a sua igreja para o céu. Passaremos 1000 anos no céu. No final dos 1000 anos, desceremos com Jesus e a Nova Jerusalém para a terra. E os ímpios ressuscitam. E então, conforme diz Apocalipse 20, verso 9 e verso 10, eles cercarão a Nova Jerusalém, mas descerá fogo e enxofre do céu, e queimará os ímpios e Satanás, a besta e o falso profeta. Queridos, todos serão exterminados. E Jesus cria, conforme diz em Apocalipse 21, um novo céu e uma nova terra. Queridos, este é o dia da vingança do nosso Senhor Jesus Cristo. O dia da vingança do nosso Senhor Jesus Cristo muitas vezes é esquecido pelos pregadores. Mas leia Apocalipse 19. Leia aqui em Apocalipse 19 e veja o dia da vingança do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu leio com você Apocalipse 19, verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. É Jesus Cristo, sobre um cavalo branco. Cavalo branco representa o povo de Deus. E o cavaleiro é Jesus Cristo. E diz o verso 12, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Ele pisou o lagar sozinho. A sua veste contrasta com a veste dos santos do Altíssimo. A veste dos santos do Altíssimo são vestes brancas. Brancas, diz aqui em Apocalipse 19. E o verso 8 diz aqui, e foi-lhe dado, falando dos salvos, dos santos do Altíssimo, verso 8 diz, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Estão percebendo que o povo de Deus, o remanescente fiel, estará vestido de linho fino, puro e resplandecente. Mas em contraste com a veste dos santos, está a veste salpicada de sangue de Jesus Cristo, do capítulo 19, lemos aqui o verso 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. É o preço que ele pagou. É a luta com o pecado, com Satanás. Mas ele saiu vencedor. Aleluia! E os que são de Jesus são também vencedores. E o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus, o Logos, o Verbo eterno. E o verso 14, seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos. Estão percebendo, queridos, que quando Jesus Cristo voltar em glória e majestade, ele virá acompanhado por um exército de cavalos brancos? Assim que diz o verso 14. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos. Qual é este exército de Jesus Cristo que vem também montado em cavalos brancos? Você pode estar pensando nos anjos. Mas, queridos, os anjos não precisam montar em cavalos brancos. Eles têm asas. Eles descem do céu com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, diz a Bíblia, lá em Mateus capítulo 24, verso 30, diz que todos os anjos virão com Jesus Cristo. Todos os anjos. Mas aqui está falando de uma multidão que vem montada em cavalos brancos, assim como Jesus em cavalo branco também. São seres humanos redimidos e salvos que já estão no céu. Quem são eles, pastor Samuel? É aquela multidão que ressuscitou com Jesus. Lembra-se você que quando Jesus ressuscitou lá em Mateus capítulo 27, versos 51 a 53, diz que muitos corpos de santos ressuscitaram com Jesus. Muitos corpos de santos ressuscitaram glorificados, subiram para o céu como primícias dos mortos. Já estão no céu. Já está no céu uma multidão de santos glorificados. Eles descerão com Jesus Cristo na sua segunda vinda. Eles descerão acompanhando Jesus Cristo com um exército de cavalos brancos. Aleluia! Os anjos todos virão com Jesus, mas os santos do Altíssimo virão montados em cavalos brancos.
Por isso diz aqui o verso 14: e seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Se você duvida que sejam os santos do Altíssimo que já estão no céu, aqui confirma, porque estes que estão amontados em cavalos brancos, eles estão vestidos de linho fino, branco e puro. Ora, queridos, os anjos não precisam, eles nunca pecaram. Eles não estão vestidos de linho fino, puro e resplandecente. Aqui no capítulo 19 de Apocalipse, o verso 8 menciona que eles são os salvos. Portanto, estes que vêm montados em cavalos brancos acompanhando Jesus, eles são os santos de Deus, as primícias dos mortos que já estão no céu. Eles descem na segunda vinda com Jesus Cristo. E o verso 15: e da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com elas nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Esse é o dia da vingança. Esse é o dia da vingança. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Esta é a vingança, é o dia da vingança de Deus. Mas, queridos, no dia da vingança de Deus, nós, o remanescente fiel de Deus, nós seremos transformados de mortais para imortais pelo resplendor da face de Cristo. E os ímpios serão consumidos pelo resplendor da face de Cristo. E seremos arrebatados. E viveremos com Jesus 1000 anos no céu. E depois vamos descer com ele na Nova Jerusalém. Exatamente como está descrito em Apocalipse 21, verso 1 em diante. A Nova Jerusalém descendo do céu. O tabernáculo de Deus com o seu povo. E nós habitaremos para sempre com Jesus na nova terra. Porque não haverá mais pecado. O dia da vingança de Jesus se completa no final dos 1000 anos. No final dos 1000 anos se completa o dia da vingança. Quando Satanás se torna cinzas. Os anjos, os demônios se tornam cinzas. Os ímpios se tornam cinzas. Exatamente como está em Malaquias, capítulo 4. Abra sua Bíblia, em Malaquias, capítulo 4. Exatamente como está aqui. Nós lemos a partir do verso 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Satanás e os ímpios, todos serão queimados. Mas para vós que temeis o meu nome, veja aí a promessa feita para os santos do Altíssimo: nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios. Este complemento do dia da vingança de Deus começa na segunda vinda de Jesus, mas se completa no final dos 1000 anos. Pisareis os ímpios, porque se farão como cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Mas para você, nasce o sol da justiça. Para você, é Jesus Cristo habitando conosco. O tabernáculo de Deus conosco é a Nova Jerusalém, e nós vamos adorá-lo de sábado em sábado, de lua nova em lua nova, por toda a eternidade. Meu querido irmão, alegre-se com esta bendita promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Regozije-se nela. Busque cada dia o batismo do Espírito Santo. Viva uma vida diária de confissão, de arrependimento, buscando a santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu deixo com você esta bênção de Jesus e a paz de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.